90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala, galerinha! Estamos de volta para mais uma aulinha de física. Essa matéria que você ama, é isso aí, ó. Tô vendo a galera conversando aí, tô olhando aqui no chat, hein? Pessoal, ali tem o... Esqueci o nome dele ali. Sobe ele rapidinho, diretor, pra eu ver. É o Luiz, porém meio feio, sem querer. Que isso, Luiz? O Luiz falou aí, ó, melhor aula. Tá começando a melhor aula, aula de física. É isso aí, Luiz, já vi que você é do meu mundo, hein? Vem pro meu mundo, física é só sucesso. Eu sei que a galera tá ali, ai meu Deus, física, ai Deus esteja conosco, socorro Deus e tal. Galera, não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Não é tão difícil assim. Dá pra fluir. Eu concordo que existem algumas questões que são um pouquinho mais trabalhosas, um pouquinho mais complicadas e tal. Tudo bem. Mas existem questões que são fáceis, existem questões que dá para fazer. E a questão é essa, é você começar a trabalhar as questões mais tranquilas e depois você ir elevando esse teu nível, né? Mas dá, cara, ó, você estudar você é capaz, é possível aprender física sim, tá legal? E a gente começa com a Física 1, e para você que tá super animado porque começou a aula de física, sabe o que eu quero te lembrar? É que depois da aula de Física 1, adivinha, diretor? Tem aula de Física 2! Aí sim, pois é. A gente tem esse primeiro tempo aí com Física 1 e depois mais um tempo com Física 2. E olha, eu vou tentar fazer o possível aqui para que você consiga entender, para que esse período que a gente passar aqui ao longo do ano juntos seja menos desgastante para você, tá bom? Espero que você curta a aula, espero que você aprenda alguma coisa. E claro, mande dúvidas pra gente, tá? Manda dúvidas pra gente, ó. Olha lá, deixa eu ver. A Joyce, Marcela, Rayane, Anani, Jamile, Rodrigo, Valéria, Miriam, Thiago, tá todo mundo aí. Cauane, maravilha, todo mundo presente. Obrigado aí pela participação e pela presença de vocês. Vamos começar porque hoje a gente vai falar do movimento uniformemente variado. Então vem comigo. Inclusive, alguém mandou aí, ó, é a Fernanda Figueiredo. Fernanda Figueiredo mandou pra mim aí que eu vi. Pra mim não, mandou aí no chat. Poxa, eu não assisti a aula passada. Me prejudico muito com isso? Olha, Fernanda, é bom que você assista sim a aula passada. Mas, em sua homenagem, inclusive, Fernandinha, eu já vou dar uma revisada aqui. Vamos falar um pouquinho do que a gente falou na aula passada e do que a gente vai falar hoje, porque justamente esses dois movimentos se completam, tá? Na aula passada, Fernandinha, para você, ó, eu falei com a galera do movimento retilíneo uniforme. O que é isso? A gente está estudando os movimentos aqui na Física 1, tá? A gente está na cinemática, e aqui na cinemática, na Física 1, a gente estuda os movimentos. E esse primeiro movimento aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, que foi o da semana passada, é aquele movimento onde a velocidade ela é constante. O que significa isso? É todo movimento em que a velocidade do cara tem sempre o mesmo valor. Ou seja, a velocidade nem aumenta e nem diminui. A velocidade permanece com o mesmo valor, tá?
Isso significa que a aceleração é zero. Eu vou falar um pouquinho mais sobre aceleração hoje. Mas, ó, velocidade constante significa que o cara não tem aceleração nem positiva nem negativa. Se ele tivesse uma aceleração positiva, eu poderia dizer que a velocidade está aumentando. Se ele tivesse uma aceleração negativa, eu poderia dizer que a velocidade está diminuindo. Como ele não acelera, né, nem positivamente nem negativamente, ele não tem nem aceleração nem o freio, a velocidade dele permanece constante. Esse é o movimento retilíneo uniforme. E aí a gente basicamente usa essa formulazinha para resolver os problemas, tá? Que é uma maneira mais sucinta de escrever a função horária da posição. ΔS é igual a VT. O deslocamento, esse ΔS é quantos metros ou quantos quilômetros o corpo percorreu, né? O deslocamento é igual à velocidade do corpo vezes o tempo. E essa velocidade é constante. Essa velocidade não varia. ΔS é igual a VT, acabou. Isso é o movimento uniforme. Não tem conteúdo mais do que isso. A parada é você fazer os exercícios, porque cada questão tem uma interpretação diferente. Você tem que pegar umas manhas ali nas questões. E aí é que mora o perigo, que você tem que praticar. Mas esse é o movimento que a gente viu na última aula. Hoje, eu vou falar contigo do movimento retilíneo uniformemente variado. E vamos entender por que isso. O que vai acontecer agora? Cara, agora a velocidade não vai ser mais constante. A velocidade, ela varia com o tempo. Então agora o cara pode ficar mais rápido ou mais devagar. A velocidade dele vai aumentar ou vai diminuir. Vai variar. Certo? Por que vai variar? Porque a aceleração vai ser diferente de zero. Agora não vai ser mais zero. Agora ele vai ter aceleração. Beleza? Tá, mas, mestre, como é que eu poderia calcular a aceleração aí de um movimento? Olha aqui, ó. Aceleração escalar média. Vamos ver o que é isso. Gente, imagine o seguinte, ó. Imagine que você tem uma bolinha que está se movendo, e aí, vamos supor que eu estava aqui olhando, a bolinha passou por mim aqui com uma velocidade de 5 metros por segundo. É a velocidade da bolinha, e eu disparei o cronômetro. Pá! Vou marcar esse movimento. Após 1 segundo, a velocidade da bolinha foi para 7. Mais 1 segundo, a velocidade da bolinha foi para 10. Mais 1 segundo, a velocidade da bolinha foi para 15. Mais 1 segundo, a velocidade da bolinha foi para 16. Você concorda que a velocidade da bolinha está aumentando? Perfeito. A velocidade da bolinha não é constante, ela está ficando cada vez mais rápida. Então esse movimento aqui não é um movimento uniforme. Seria uniforme se a velocidade dela fosse sempre 5. O tempo está passando e a velocidade dela está sempre 5. Então ela está correndo sempre com a mesma velocidade. Aí seria movimento uniforme. Aqui não é. O movimento está variando. Beleza. Eu vou te mostrar um exemplo 2. Imagine agora que essa mesma bolinha passou por mim aqui com uma velocidade 5. Podia ser qualquer valor, tá? Só que agora o movimento dela é o seguinte, ó. Após 1 segundo, a velocidade dela vai para 8. Após 1 segundo, a velocidade dela vai para 11. Após 1 segundo, a velocidade dela vai para 14. Então, estou supondo, né? Um exemplo. Mais 1 segundo, a velocidade dela foi para 17. Cara, essa velocidade também está aumentando. Mas tem uma diferença entre essa situação, esse movimento e esse. Qual é a diferença ali? Se você perceber, olha aqui. Aqui nesse caso, a velocidade está aumentando sempre 3 metros por segundo a cada segundo. Ela está aumentando de 3 em 3 a cada segundo. Certo? Veja então, ó, essa variação da velocidade é de 3 metros por segundo a cada segundo, ou seja, por segundo. Por segundo, a velocidade aumenta 3 metros por segundo. Eu não vou escrever assim não, ó. 3 metros por segundo
a cada segundo, né? 3 metros por segundo. Isso aqui fica 3 metros por segundo ao quadrado. Sabe quem é esse cara aqui? Esse cara é a aceleração desse movimento. Então, sabe o que é a aceleração? A aceleração é o quanto a velocidade muda. Se a velocidade está aumentando de 3 em 3, a aceleração é 3. Se a velocidade está diminuindo de 5 em 5, então a aceleração daquele movimento é menos 5. Está aumentando 10, então a aceleração é 10. Está diminuindo 2, então a aceleração é menos 2. Tudo que estiver acontecendo com a velocidade, essa variação, é o que a gente chama de aceleração. E a unidade fica metro por segundo ao quadrado por isso. Porque você está calculando a taxa de variação dos metros por segundo, né? Quantos metros por segundo estão variando a cada segundo. Então fica metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. O que aconteceu nesse movimento aqui? Cara, nesse movimento aqui, ó, daqui para cá aumentou 2, daqui para cá aumentou 3, daqui para cá aumentou 5, daqui para cá aumentou 1. Cara, apesar da velocidade estar variando, ela está variando cada momento, cada instante, um valor diferente. Concorda? Aí agora vem a parada, ó. Olha que desfecho bonito, diretor. Nesse movimento, a velocidade varia sempre de 3 em 3. Então a velocidade, diretor, ela está variando uniformemente. Porque ela varia sempre de 3 em 3. Esse movimento aqui é o movimento retilíneo uniformemente variado. Porque a velocidade varia, mas ela varia uniformemente, sempre na mesma taxa. Aqui no meu exemplo foi de 3 em 3, podia ser de 5 em 5, de 10 em 10, de menos 1 em menos 1, tanto faz. Mas o importante é que a aceleração desse movimento é constante. Então, ó, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia com o tempo. Perfeito, está variando. Mas ela varia sempre com a mesma taxa. Na mesma taxa. Ela varia sempre o mesmo valor. Por quê? Porque a aceleração desse movimento, ela existe, ela não é zero. Porém, ela é constante. Ou seja, a aceleração tem sempre um único valor. Aqui, sabe que movimento é esse aqui? Isso aqui é um movimento variado. Não é um movimento uniformemente variado. Ele é um movimento variado. E esse movimento, a gente não vai estudar. Então, para ser movimento uniformemente variado, só pode ser esse movimento, a gente só vai conseguir estudar se o cara tiver uma aceleração, mas a aceleração tem sempre o mesmo valor. É constante. Aí eu posso chamar esse movimento de move. Show de bola? O máximo que eu posso fazer aqui é calcular uma aceleração média. O que é a aceleração média? Está aqui, ó. Primeira formulazinha do dia. A aceleração média vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Isso vai ser a minha aceleração média. Como assim? O que é a variação da velocidade pela variação do tempo? Ora, por exemplo, ó, a velocidade era 5, eu vou chamar isso aqui de V0, a velocidade no início. A velocidade final foi 16, eu vou chamar isso aqui de V. Então, se a velocidade variou do 5 para o 16, ó, a variação da velocidade seria velocidade final menos a inicial. Ora, se foi do 5 para o 16, é porque essa velocidade aumentou 11. Então, meu ΔV é 11. Em quanto tempo isso aconteceu? Isso aconteceu em 1, 2, 3, 4 segundos. Em 4 segundos, a velocidade aumentou 11. Cada momento aumentou de uma taxa, uma aceleração diferente. Mas eu vou calcular uma aceleração média. Como? Ué, se eu pegar esse 11 e dividir por 4,
ΔV sobre ΔT, eu encontro essa aceleração média. Tem como tu tirar essa tarja aí rapidinho, diretor? 11 dividido por 4 ficaria 2, 3 vai dar 2,75 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Essa é a minha aceleração média desse movimento. Perfeito? Então, a primeira formulazinha, dá para você calcular a aceleração média de um movimento variado, maluco. É só você pegar toda a variação da velocidade e dividir por toda a variação do tempo. Aí você tem a aceleração média. Como se esse cara estivesse sempre variando assim, de 2,75 em 2,75. Certo? Mas o movimento que a gente vai estudar é esse, ó. É o movimento uniformemente variado. E aí tem uma parada, ó. Como é que é o movimento uniformemente variado? Vamos lá. A função horária da posição. Ou seja, como é que eu vou calcular a distância que o cara percorre nesse movimento? Porque aqui, ó, no movimento uniforme, a distância percorrida é V vezes T, ponto. Se o cara não tiver aceleração, você calcula assim. Mas se o cara tiver aceleração, como é que eu calculo a distância percorrida por ele? Função horária da posição. Posso calcular assim, ó. ΔS é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Essa daí é a função horária da posição. Veja que agora, no movimento uniformemente variado, você tem esse termo aqui que é o termo que tem aceleração. Ó. Se você não tivesse aceleração, velocidade vezes tempo, que era o que a gente usava antes, quando não tinha aceleração. Mas agora tem aceleração. Ó. Então agora eu tenho esse termo a mais aí para você calcular o deslocamento. Certo? Ó, o Vitor está perguntando, prof, em movimento uniforme, a aceleração seria a taxa de variação da função afim dele, né? Então essa taxa seria nula. Sim, da velocidade, né? É a taxa de variação da velocidade. Como no movimento uniforme essa velocidade é constante, né? É uma função constante, então essa taxa é zero. Perfeito, é isso. Só que você teve um raciocínio mais matemático, né? Você não precisa nem ter esse raciocínio rebuscado matemático, não. Se você pensar fisicamente, ora, pô, se a velocidade não está aumentando nem está diminuindo, é porque a aceleração é zero. A velocidade se mantém. Perfeito? Aqui não. Aqui eu vou ter uma aceleração. Essa é a função horária da posição. Só que aqui nesse movimento, a velocidade também varia com o tempo. Então eu também tenho uma função horária da velocidade. Ó. Função horária da velocidade. Porque a velocidade também varia com o tempo, né? Antes não. Antes a velocidade era sempre a mesma, então eu não tinha nenhuma função horária da velocidade. A única grandeza que varia nesse movimento é a posição dele. A posição dele está mudando com o passar do tempo, mas a velocidade não. E a aceleração ele nem tem. Agora não. Ó. Agora, além da posição variar, a velocidade também varia. E aí você tem a função horária da velocidade, que é essa aqui. Ó. V igual a V0 mais AT. É o famoso vermes voadores atacam a Terra. Certo? É uma frase meio apocalíptica. Função horária da velocidade. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, gente, ó, movimento uniformemente variado. Eu te expliquei aqui primeiro que movimento é esse. É aquele em que você tem sempre uma aceleração constante. Ou seja, é aquele em que a velocidade vai mudar sempre na mesma taxa. Tá? E como que eu relaciono
a posição, o deslocamento dele com o tempo e o comportamento da velocidade com o tempo. Eu te dou duas formulazinhas aqui, né? Duas funções. De como que o deslocamento depende do tempo e de como que a velocidade depende do tempo. Show? Essas duas funções aqui são as principais do movimento uniformemente variado. Ó, tira um print aí. O Tyson lançou aqui como é Torricelli mesmo? Eu vou chegar no Torricelli agora, ó. Eu vou chegar nela. Beleza. Printou? Tirou um print? Maravilha. Agora eu vou apagar esse lado aqui. E vou falar contigo da equação de Torricelli. Equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Galera, Torricelli foi um cara que era discípulo de Galileu. Evangelista Torricelli. Ele foi discípulo de Galileu. Essa equação não foi ele que escreveu não, tá? Nada disso. Na verdade, isso aqui surgiu no ensino médio. Por conta da quantidade de exercícios que você tinha, que usar uma função para achar o tempo, para depois jogar na outra, para resolver, os próprios professores de física colocaram uma função dentro da outra e acharam uma terceira equação sem o tempo, para facilitar a tua vida. Na verdade, gente, essas duas funções, só com essas duas, você já conseguiria resolver todos os problemas de movimento uniformemente variado. Só com essas duas. Só que alguns problemas vão te dar trabalho, porque em alguns problemas ele não te dá o tempo e ele pede o deslocamento. Aí você teria que usar uma função para achar o tempo primeiro, para jogar na outra para achar o deslocamento. Te dá trabalho. Então a equação de Torricelli é só um atalho. O que acontece? A gente isola o tempo aqui, passa o V0 para lá, passa o A para lá, e T igual a alguma coisa. Aí aonde tem o T aqui, você substitui essa coisa. Faz um algebrismo. Obviamente você não precisa fazer isso. Mas se você fizer por curiosidade, você vai ver que se você substituir uma função dentro da outra, você chega na equação de Torricelli. Que é essa aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. É o vovô e vovó mais dois amigos de asa delta. Tem umas outras frases aí, mas eu não vou falar dessas não. Até aí, o vovô e vovó mais dois amigos de asa delta. É a equação de Torricelli. E essa aqui a gente costuma chamar de sorvetão. Porque a outra é sorvete, a do movimento uniforme, delta S igual a VT, o sorvete. Esse aqui é o sorvetão. Porque tem o TA aqui, né? TA ao quadrado. Sorvetão, vermes voadores atacam a Terra e vovô e vovó mais dois amigos de asa delta. Equação de Torricelli. Cara, tira um print disso. Tá aqui tudo de movimento uniformemente variado. É isso. Com isso aqui você mata qualquer exercício. Obviamente, treinando, né? Fazendo exercícios. Então printa e vamos já fazer o primeiro. Pra gente ver como é que é a aplicação disso. Vamos lá? Já bota na tela, diretor. Olha ali, ó. Primeira questão. Um foguete lançador de satélites partindo do repouso atinge a velocidade de 5.400 km por hora após 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média em metro por segundo ao quadrado é de... Opa, ele quer aceleração escalar média. Aqui, ó, quer o quê? Pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Acabou. Vambora. Já printou? Printa aí. Printa tudo aí. Show de bola. Maravilha. Já que você printou tudo, vambora. Primeira questão, moleza, hein? Ó. Vamos lá. O foguete partiu do repouso. O que significa isso? Quando ele falar para você que ele partiu do repouso, ele está dizendo para você que a velocidade inicial é 0. E ele atinge uma velocidade de 5.400 km por hora num intervalo de tempo
de 50 segundos. Cara, temos um problema aí, ó, que é a unidade. Você tem que ficar atento com essa questão das unidades. Aqui está em quilômetro por hora e aqui está em segundos, não posso. Eu vou ter que passar essa velocidade aqui para metro por segundo. Até porque a pergunta dele é: quanto vale a aceleração em metros por segundo ao quadrado? E para você achar em metros por segundo ao quadrado, ó, é porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo. O tempo já está em segundo, não preciso mexer. Mas esse cara eu tenho que mexer. Aí, lembra que eu mostrei isso para vocês na última aula. Cadê a Fernanda? Fernanda Figueiredo. FF, famosa FF. FF. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você tem que dividir por 3,6. E para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Se eu pegar os 5.400 e dividir por 3,6, aqui, gente, vou fazer devagar para você que tem dificuldade com decimal. Ó. Como é que eu divido por número decimal? Eu tenho que igualar as casas decimais e depois eu tiro a vírgula. Aqui tinha uma casa, agora aqui tem uma casa. Tira a vírgula. Aí você divide normalmente. 54.000 dividido por 36. Ó, 54 dividido por 36 vai dar 1. 1 vezes 36 vai dar 36, para 54 sobram 18. Baixa o zero. 180 dividido por 36 dá 5. 5 vezes 36 dá 180. Para 180 não sobra nada. Fechei minha conta. Fechei minha conta, mas sobraram 2 zeros que eu não usei. Esses 2 zeros vêm direto para cá. Ou seja, 5.400 quilômetros é a mesma coisa que 1.500 metros por segundo. Acabou. A aceleração média vai ser a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a inicial, sobre o intervalo de tempo, que é 50. 1.500 dividido por 50, corta um zero com zero. 150 dividido por 5 vai dar 30. 30 metros por segundo, essa é a aceleração. Pronto, vamos embora, vamos para 2. Vamos para a questão 2 aí, ó. Diretor, joga na tela para eles a questão 2, por favor. Vou passar aqui. Joga aí. Ih, não tá passando aqui não. Vou dar uma atençãozinha nas dúvidas aí. Tá, vou dar atenção nas dúvidas aí. Ó, tá lá, o gabarito 30. Aqui, ó, a Esther falou: prof, tem alguma dica para melhorar a interpretação nas questões? Acredito que seja a maior dificuldade de geral na física. Sim, então, Esther, ó, é o grande problema, principalmente agora na cinemática. Porque as fórmulas você sabe qual é, o conceito não é muito difícil, né? Cara, é um corpo que ou acelera ou não acelera. Eu digo assim, não estou falando que a matéria é fácil, mas o conceito por trás não tem nada de muito abstrato. Um carro, quando acelera, a velocidade dele aumenta. Quando ele freia, a velocidade diminui. Ou o carro pode manter a velocidade constante. O conceito físico é simples, você vê no dia a dia. O problema é você, de fato, como a Esther falou, ler a questão e saber o que fazer. Cara, nisso daí, Esther, infelizmente não tem mágica. O que você vai fazer para melhorar isso? Exercício. Você tem que fazer muitos exercícios. Porque os exercícios começam a se repetir. Um exercício, você começa a ver um tipo de exercício, aí você vai fazer um próximo, tu já fez um parecido, e cara, daqui a pouco você já fez um montão de exercícios, e você já sabe mais ou menos como que as questões te pedem. Por exemplo, o que acontece comigo? Imagina quantos exercícios disso aí eu já fiz na minha vida. Muitos, né? Muitos. Dificilmente eu vejo um exercício e sou surpreendido. Entende? Você tem que praticar tanto a ponto de um dia chegar, olhar para a prova e não ser surpreendido. Do tipo, caraca, eu nunca vi esse tipo de exercício. Se você nunca viu vários tipos de exercícios, é porque você fez pouco. Entendeu? Eu dificilmente sou surpreendido. Eu vejo uma questão, quando eu leio a questão pode ser inédita, mas eu já sei que aquela questão vai cobrar assim, mais ou menos assim, porque eu já fiz uma penca. Vasco! Desculpa, saúde. Eu já fiz um montão de exercícios desse tipo. Entende?
A parada é fazer muitos exercícios, cara. Muitos. Ah, mas pô, eu não sei nem começar, como é que eu faço? Faz os exercícios resolvidos. Aqui na nossa plataforma a gente tem, né? Mais de 45 mil exercícios resolvidos. Então você vai lá, tenta fazer, não conseguiu, tu clica, aparece o vídeo do cara explicando. Aí você faz o próximo. Até chegar um momento que você vai conseguir fazer sozinho. Mas é um trabalho árduo. Leva tempo. Se você praticar, você consegue. Mas de fato, ninguém vai assistir a primeira aula, vai pegar uma lista e já vai fazer 10 questões. Infelizmente não funciona assim. Vamos lá, ó. Cara, essa questão 2 é uma questão do Enem que eu queria fazer com o gráfico. Então foi o seguinte, eu vou pular ela. Deixa no quadro aí, diretor. Eu vou pular ela porque eu quero... Eu vou para 3, que também é do Enem. Essa 2 aí eu vou trazer de novo porque a gente vai ter uma aula só para falar de gráficos. E aí eu faço ela com vocês depois. Eu quero fazer essa 3 então, que essa 3 também é do Enem. Vamos lá, é uma questão boa, mais complicada. Olha aí, ó, questão do Enem essa, recente. Um pouco mais complicada para você ver como é que esse esquema aí, como é que isso aparece, ó. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pela letra O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em momento algum. Tá. Aí continua. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Eu vou te dar uma dica, ó. Tá vendo que o primeiro tempo, todo ele é diferente. Então, se eu calcular quanto tempo demora para o semáforo A abrir, acabou, não preciso nem calcular os outros. Né? Eu só preciso calcular a primeira. Então, parece uma questão grande, mas nem é tanto. Você só vai precisar calcular o primeiro. Porque o restante você não precisa calcular, já que a primeira resposta é toda ela diferente, uma das outras. Então vamos embora, vem comigo. Eu sei que tem umas dúvidas aí, daqui a pouco eu vou ler. Ó. Vou calcular então. O cara sai do semáforo A, abriu lá o sinal A e vai fechar aqui o sinal A. Quer dizer, vai abrir, né? Tá fechado. Ele sai daqui e quando ele chegar numa posição a 100 metros do sinal A, ele quer que abra. Então a pergunta dele é, quanto tempo demora desde o momento que o cara saiu daqui até ele chegar aqui para o sinal abrir? Ele quer esse tempo. Ou seja, ele quer o tempo para o cara percorrer 400 metros, porque ele falou que os sinais estão separados de 500 metros e ele quer que abra quando ele estiver a 100 metros. Ou seja, após percorrer 400. O problema é que esse cara, ele começa com uma velocidade inicial 0, acelerando com 1 metro por segundo ao quadrado, até a velocidade dele atingir 72 quilômetros por hora. Que se eu dividir por 3,6, gente, dá 20. 20 metros por segundo, e você já sabe por que eu tive que fazer isso. Porque aqui está em metro por segundo, aqui está em metro, então eu não posso usar quilômetro por hora. Já dividi por 3,6, passei para metro por segundo. Cara, olha só que legal. Aí ele vai acelerar aqui e depois, então ele vai percorrer um determinado trecho aqui, ó. Que eu não sei quanto. Aí a partir daqui, quando ele atingir essa velocidade, ele vai manter constante até o final. Então primeiro tem que saber quantos metros ele percorreu aqui, ó. Acelerando, para depois saber quantos metros ele vai ficar com velocidade constante. Ou seja, isso aí é uma questão onde envolve movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Certo? Ó, primeira coisa, isso aí você faz de cabeça comigo. Ó. Se a velocidade do cara é 0
e a aceleração dele é 1, a gente acabou de falar isso. Quando a aceleração vale 1, isso significa que a velocidade vai aumentar de 1 em 1. Pô, e se era 0 e ela vai ficar aumentando de 1 em 1, quanto tempo vai demorar para que a velocidade atinja 20? Inicial e final. 20 segundos. Concorda? Vai aumentar de 1 em 1, pô. Após o segundo vai para 1, mais um segundo vai para 2, mais um segundo vai pra... Em 20 segundos vai para 20. Ah, mestre, mas eu não vou, pô, sei lá, eu não tenho esse raciocínio aí, não sei o quê. Tudo bem aqui, ó. Função horária da velocidade, ó. Né? Eu quero saber quanto tempo demora para que uma velocidade atinja outra com essa aceleração. Tá aqui, ó. A velocidade final atingida foi 20, a inicial era 0, a aceleração é 1. Quanto tempo demora? Ora, 1 vezes t vai dar t, t mais 0 é t. O lado de cada t. Então, t é igual a 20 segundos. Beleza. Eu já sei que demorou 20 segundos para ele chegar num determinado ponto e a partir desse ponto ele vai ficar com velocidade constante. De 20 metros por segundo. Mas aí que tá. Quantos metros ele vai ficar com velocidade constante e quantos metros ele teve que percorrer nesse movimento? Então, ainda nesse primeiro trecho, ó, eu vou calcular agora quantos metros ele percorreu até a velocidade dele de 0 chegar a 20. Vou usar a função horária da posição que eu já coloquei para você. Ó. Eu botei a função da velocidade para a gente achar quanto tempo demorou para essa velocidade mudar. Agora eu vou botar a função do deslocamento para a gente descobrir o deslocamento dele. Então vamos lá. Ó. ΔS vai ser V0 é 0. Então, 0 vezes t dá 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. A aceleração vale 1. Então, se fica 0 mais, enfim, 0 não muda nada, cortei. A aceleração vale 1. O tempo vale 20 ao quadrado sobre 2. Ou seja, ele ficou 20 segundos acelerando, já sei. E quantos metros ele percorreu durante esses 20 segundos? Está aqui, ó, o ΔS. Ó. 20 ao quadrado dá 400, 400 dividido por 2 vai dar 200. Ah, então ele percorreu 200 metros acelerando. E depois a questão falou que quando ele atingir essa velocidade 20, após esses 20 segundos, né, após ele percorrer 200 metros, ele agora vai ficar constante. Ou seja, agora ele vai ter que percorrer mais 200. Não é? Porque lembra, ele tem que percorrer 400 para o sinal abrir. Que aí ele vai estar a 100 metros do ar. Né? Então agora ele vai ter que percorrer mais 200 metros em movimento uniforme. Então aqui, ó, foi o trecho em que o movimento era uniformemente variado, esse primeiro trecho. Agora, o trecho em que o movimento é uniforme, que é esse pedaço. Ora, movimento uniforme, mostrei isso para vocês hoje. ΔS é igual a VT. Qual é o ΔS que ele vai ter que percorrer em movimento uniforme, com velocidade constante? 200 metros. Qual é a velocidade que ele vai manter constante a partir de agora? 20. Então, quanto tempo ele vai gastar agora nesse movimento uniforme? T. Pega o 20 e passa para lá dividindo, ó, 200 dividido por 20 vai dar T. Então, T vale 10. Ah, então olha aqui, ó. Ele já tinha percorrido 200 metros gastando 20 segundos. Depois ele percorreu mais 200 metros com velocidade constante e gastou 10. Então, desde o momento que ele saiu de lá até ele chegar aqui, ó, que é o momento em que o sinal A abre, ele gastou 20 mais 10. Então, ele gastou um total de 30 segundos. Então, desde o momento que ele saiu de lá, após 30 segundos, ele vai estar aqui e o sinal A vai abrir, o semáforo A vai abrir. Resposta, então, 30 segundos. Vamos ver lá? 30 segundos, ó. Eu nem preciso calcular os outros. Mas agora é fácil, porque os outros, ele vai ficar sempre com velocidade constante. Aí é só tu calcular mais quantos segundos para abrir o outro.
vai ser sempre 25 segundos, ó, 25, 25. Mas o primeiro já matava. Gabarito letra D. Calma, deixa eu ver ali, que o chat deve estar gritando ali de tristeza. Galera, ó, Yasmin tá falando. Sim, ele explica muito bem. Pô, obrigado, Yasmin. A Emily tá falando, pra que isso, senhor? O Rodrigo falou, adicionar move nas minhas orações para não cair no Enem. Fabrício falou, entendi, massa. Pô, legal, Fabrício. Pois é, cara, é isso, né? Ó, eu super entendo o que você deve estar pensando agora, que você deve estar pensando assim, cara, professor, é o que a galera, eu escuto a galera falar isso pra mim assim. Professor, cara, você explicando aí, pô, meu irmão, faz todo sentido pra mim. Tudo que tu explicou aí ficou muito claro e eu entendi tudo, assim, é tudo muito lógico. Né? Você fazendo, nossa, eu não mudaria nada. O cara fala pra mim, né? Pô, não mudaria nada, tá tudo certinho que você fez aí, porra, ficou ótimo. O problema é eu fazer isso sozinho em casa. Não é isso que tá pensando agora? Cara, então, infelizmente, como é que você vai fazer isso? Praticando, cara. Praticando. Fazendo exercício, e exercício, e exercício. Você vai fazer a primeira lista, você vai acertar 1. Você vai fazer a segunda lista, você vai acertar 2. Você vai fazer a terceira, a quarta, a quinta, e daqui a pouco você está acertando 5, 6, 7, 8, e daqui a pouco você está gabaritando, você está acertando tudo. Mas, de fato, requer tempo. E esse é o grande problema do vestibulando, né? Você tem muita coisa para praticar, muita coisa para estudar, e aí falta tempo. Mas, cara, isso não é muito difícil, não é muito complicado. Tem muitos detalhes e requer prática, é isso. Mas não é um bicho de 7 cabeças, não é aquela parada tipo assim, cara, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Não, entra sim, cara. É que você talvez não vai ter tempo suficiente para dedicar a isso. Entende? Aí você não vai ficar tão bom quanto você queria. Mas se você dedicar um pouquinho, você vai ficar bom, cara. Você vai melhorando aos poucos. Essa é a parada, essa é a ideia. O segredo é fazer exercícios. É isso, Rodrigo. A melhor maneira para você estudar é fazer exercícios. Tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal fala ali, ó. A Amanda falou assim, a aceleração pode ser negativa? A Amanda Borges. Pode, Amanda, a aceleração pode ser negativa. Imagina esse movimento aqui, ó, Amanda. Aqui, ó. Exemplo, ó. O cara tinha uma velocidade, a bolinha tinha uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí após um segundo a velocidade dela tá 8, ela tá freando. Após um segundo a velocidade dela vai para 6, ou seja, de quanto está variando a velocidade dela? A velocidade dela está variando menos 2 metros por segundo a cada segundo. Menos 2 metros por segundo a cada segundo. Então, se a velocidade está diminuindo de 2 em 2, essa é a aceleração dela. Eu diria, então, que a aceleração dessa bolinha é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Porque é o quanto que a velocidade está mudando. Aqui nesse caso, pô, não é 1, a velocidade vai aumentar de 1 em 1. Então, tudo que acontece com a velocidade, o quanto ela muda, é o que a gente chama de aceleração. Tá bom? A Laís perguntou, o MRUV é como se fosse uma PA? Sim, Laís, é uma PA da velocidade, onde a aceleração é a razão. Então a velocidade aumenta de 1 em 1, né? E seria uma PA. Aqui nesse caso, por exemplo, ó, o valor da velocidade é uma PA de razão menos 2, certo? A aceleração seria a razão e a velocidade, ela funciona como uma PA. Tá bom? A Stephanie falou, prof, gráficos. Ô, Stephanie, vamos ter essa aula, se não me engano é a próxima. A próxima aula é só para falar de gráficos. A gente de novo vai falar do Move e do Mu, mas é só para os gráficos. Então a gente vai ter essa aula, por isso que eu não falei do gráfico, tá? A gente vai ter uma aula especial só para falar dos gráficos. O Gabriel falou, professor, é verdade que falam que física é só decoreba de fórmula? Pois é, Gabriel, todo físico odeia escutar isso. Sabe por quê, Gabriel? Se fosse só decoreba de fórmula, diretor, eu não te dei as fórmulas todas aqui agora? Pega esse teu caderno aí que já está com as fórmulas, não precisa decorar não, deixa elas anotadas.
Agora pega qualquer prova aí, qualquer lista aí, e vamos ver se tu gabarita tudo. Porque se fosse só decoreba de fórmulas, o que tá querendo dizer? Se você tiver as fórmulas, você faz qualquer uma. Qualquer questão, não é? E não é. Pelo contrário, para você interpretar, como a Esther falou, né? Para você interpretar as questões, você tem que praticar tanto, você tem que fazer tantos exercícios para você começar a pegar a manha, que você vai ver que decorar a fórmula é o menor dos problemas. Se você está precisando decorar as fórmulas, cara, o meu problema da física é que eu não consigo decorar as fórmulas. Quando o cara fala isso para mim, eu já sei que é migué. Cara, o teu problema não é decorar as fórmulas. Porque se tu tá com um problema de lembrar das fórmulas, é porque tu não praticou o suficiente. Eu vou te dar as fórmulas aqui, eu tenho certeza que a questão 1, 2, 3, você não vai conseguir fazer. É prática, fazer muitos exercícios. Se você fizer muitos exercícios, cara, decorar a fórmula é o menor dos problemas, vai por mim. E, cara, de fato, não é difícil, mano. É fácil. Mas você que tem que dedicar um pouquinho. Se dedica um pouquinho a fazer essas questões, que eu tenho certeza que você vai melhorar bastante, cara. E aí, caiu uma questão tranquila, fácil, você mata. Caiu uma muito sinistra, pô, beleza, tu errou, mas todo mundo errou. Você não pode perder as fáceis. Certo? Vou sair da frente para tu printar. Qualquer dúvida, manda para mim, tá? Manda para mim, Prof. Arthur Neto. E ó, não vou nem me despedir porque eu já tô voltando, né? Física 2. Não é isso? Segura a onda aí que a gente vai falar de dilatação hoje. Daqui a pouco eu tô aí. Dilatação não, é calor, calorimetria. Aguenta aí, aguenta aí. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.